Era madrugada, 2 horas da manhã em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Um homem caminhava sozinho pelas ruas desertas. De repente, 2 sombras saíram de um beco e uma voz cortou o silêncio. Passa tudo o que você tem. O homem parou, respirou fundo, enfiou a mão no bolso e encontrou 5 cruzeiros. 5 cruzeiros. Menos do que o preço de um pão. Os 2 ladrões olharam para aquele homem de roupas remendadas, sapato furado, sem nenhum valor para roubar, e algo inesperado aconteceu. Esse homem se chamava Chico Xavier, e essa noite, nenhum dos 4 presentes esqueceu pelo resto da vida. Bem-vindo aos arquivos da eternidade. Antes de voltar àquela madrugada, preciso te contar quem era esse homem, porque sem entender quem era Chico Xavier, você não vai entender por que aquela noite terminou do jeito que terminou. Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. Perdeu a mãe aos 5 anos. O pai, sem condições de criar 9 filhos, os distribuiu entre parentes. Chico foi para a casa de uma madrinha, e ali a vida foi dura desde cedo. Na escola, os colegas zombavam, porque ele dizia ver e conversar com pessoas que ninguém mais enxergava. Chamavam de louco, de mentiroso, de diferente. Mas Chico não abandonou o que sentia. Aprendeu a ler com uma dedicação que impressionava os professores e desde cedo demonstrou algo que seria a marca de toda a sua vida. Uma capacidade quase impossível de enxergar o ser humano sem julgamento. Quando cresceu, trabalhou como caixeiro, ganhava pouco, vivia simplesmente, doava o que tinha, cuidava dos que não tinham ninguém. As roupas eram remendadas, o sapato estava sempre no limite. Mas à noite, depois de longas sessões no centro espírita onde trabalhava como médium, Chico tinha um costume que nunca abandonou. Acompanhava pessoalmente cada visitante até a pensão ou o hotel onde estavam hospedados. Não importava a hora, não importava o cansaço. Era uma questão de respeito. E foi exatamente esse costume que o colocou naquela rua escura às 2 da manhã. Naquela noite, as sessões no centro tinham terminado tarde. Chico tinha acompanhado os últimos visitantes. Despediu-se e começou o caminho de volta para casa. As ruas estavam vazias. O silêncio era total. Foi então que 2 homens saíram das sombras. Chico os viu e percebeu imediatamente que não eram da cidade. Um deles foi direto ao ponto. Passa para cá todo o dinheiro que tiver no bolso. Chico não correu, não gritou. Enfiou a mão devagar no bolso, remexeu e encontrou exatamente 5 cruzeiros. 5 cruzeiros. Com o coração acelerado, olhou para os 2 homens e disse: "Olhem, eu só tenho 5 cruzeiros, mas por favor, não me façam mal." E então acrescentou algo que os 2 ladrões não esperavam ouvir: "Tenho muitas crianças para cuidar." Um dos assaltantes franziu o senho. "Você é casado?" "Não", respondeu Chico. "Então que história é essa de crianças?" "São crianças que eu cuido. Umas são parentes, outras são necessitadas, mas olho por todas elas." O segundo assaltante olhou para o primeiro. Depois olhou para Chico. Observou as roupas remendadas, o sapato com a sola separando, e disse para o companheiro: "Não falei que não valia a pena? Veja as roupas remendadas. O sapato, então, parece a boca aberta de um jacaré. Vamos embora. Esse aí está pior do que nós." O ladrão ia embora. Chico respirou. Mas a história não terminou aí. O primeiro assaltante parou. Ficou parado por um momento, como se estivesse pensando em algo. Então virou para o companheiro: "Você ainda tem aqueles 200 cruzeiros com você?" O outro olhou desconfiado. "Você não vai fazer o que eu estou pensando, vai?" "Vamos, passa o dinheiro depressa." O segundo assaltante, relutante, entregou as moedas para o companheiro, que se virou para Chico Xavier e colocou 200 cruzeiros na mão dele. 200 cruzeiros.
40 vezes mais do que Chico tinha no bolso. O ladrão olhou nos olhos de Chico e disse: "Tome, compre leite para as suas crianças." E chamando o companheiro, os dois foram embora. Desapareceram nas sombras da madrugada. Chico ficou parado no meio da rua, encostou-se num poste. E quando conseguiu falar, disse em voz alta para as sombras que já haviam sumido: "Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus os abençoe e os acompanhe." De dentro da escuridão, a voz do ladrão voltou: "Você acha mesmo que Jesus vai nos abençoar e acompanhar? Nós somos ladrões." E Chico respondeu sem hesitar: "Como não, meu irmão? Ele escolheu 2 assim para sair da terra com ele." Silêncio. Nenhuma resposta voltou das sombras. Chico Xavier caminhou para casa sozinho na madrugada, com 200 cruzeiros no bolso, que não tinha quando saiu, e com uma história que contaria pelo resto da vida. Eu quero parar aqui um momento, porque essa história tem camadas, e quero que você perceba cada uma delas. Pense na cidade de Pedro Leopoldo naquela época, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia, onde as histórias corriam de porta em porta. Chico Xavier era conhecido ali. As pessoas sabiam quem ele era, o que ele fazia, o quanto ele ajudava. E mesmo assim, naquela madrugada, ele estava sozinho, andando a pé, com 5 cruzeiros no bolso, sapato furado, roupas remendadas. Pense nisso por um momento. Um homem que dedicou a vida inteira aos outros. Não tinha nada para si mesmo. Isso não foi descuido, não foi falta de oportunidade. Foi escolha. Chico Xavier escolheu viver assim, porque para ele, acumular para si mesmo seria trair aquilo que ele acreditava ser sua missão. E foi exatamente essa escolha que salvou a vida dele naquela noite. Pense nos 2 ladrões. Eles saíram para roubar. Tinham um plano. Tinham experiência. Mas quando encontraram Chico, algo dentro deles mudou. Não foi o dinheiro que os parou. Não foi o medo. Foi algo que eles viram naquele homem, que não conseguiram ignorar. Uma coisa que a gente raramente para pensar. Os ladrões podiam ter ido embora com os 5 cruzeiros. Podiam ter ficado em silêncio. Podiam ter desaparecido na noite sem dizer nada. Mas um deles deu 200 cruzeiros. E o outro deixou. Por quê? Porque existe algo no ser humano que responde à bondade genuína, mesmo quando esse ser humano está num caminho errado. Mesmo quando a sociedade já desistiu dele. Mesmo quando ele mesmo já desistiu de si. Chico Xavier sabia disso. Era o que guiava cada passo da sua vida. A certeza de que nenhum ser humano está perdido para sempre. E então veio aquela frase, aquela resposta que Chico deu quando o ladrão disse: "Nós somos ladrões. Você acha mesmo que Jesus vai nos abençoar?" Como não, meu irmão? Ele escolheu 2 assim para sair da terra com ele. Eu penso muito nessa frase. Não é uma frase de consolo vazio. Não é uma frase de alguém tentando ser gentil na hora errada. É a frase de alguém que acredita de verdade que toda vida tem valor, que todo ser humano carrega dentro de si uma centelha, que nenhuma escuridão consegue apagar completamente. Chico Xavier viveu até os 92 anos. Escreveu mais de 490 livros. Ajudou milhares de famílias e doou cada centavo que ganhou com seus livros. Mas quando contava essa história do assalto, chorava. Não de medo do que poderia ter acontecido. Chorava porque via naqueles 2 homens o que via em todo ser humano. Alguém que precisava ser chamado de irmão. Hoje eu quero te deixar com uma pergunta. Não precisa responder em voz alta. Pode ser só para você mesmo. Existe alguém na sua vida que você já desistiu de enxergar com bondade? Um familiar distante, um vizinho difícil, uma pessoa que te magoou e que você preferiu riscar do coração. Não estou dizendo que você está errado. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo apenas o que Chico Xavier mostrou naquela madrugada. Às vezes, uma palavra de bondade no momento certo muda uma vida inteira. Me conta nos comentários o que você achou dessa história. Pode ser uma palavra só,
Pode ser uma lembrança que ela trouxe. Pode ser o nome de alguém em quem você pensou enquanto ouvia. Eu leio tudo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Toda semana eu abro um arquivo novo, histórias como essa, que ficam além do tempo. Até a próxima semana. Cuide-se.